Bom dia a todos. Hoje daremos início à leitura do livro de Gênesis e, como disse, vamos iniciar pela leitura da introdução do livro que consta na minha Bíblia. Vou iniciar pela leitura da introdução e serão lidos os capítulos 1 e 2 de Gênesis e o Salmo 19. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 volumes. Este nome foi dado aos 5 livros que Moisés escreveu, os quais os 70 tradutores da Septuaginta chamaram de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Novo Testamento, o Pentateuco é também chamado de livro de Moisés ou da Lei. O Gênesis, vocábulo grego que significa geração, relata a história da criação de todas as coisas, bem como a linhagem dos homens desde Adão. Em hebraico, este livro recebe o nome de Bereshit, ou seja, no princípio, a primeira palavra com que começa toda esta obra. O Gênesis pode ser dividido em 4 partes. A primeira, que vai até o capítulo 7, abarca a história do gênero humano desde Adão até o dilúvio. A segunda começa com Noé e termina com Abraão, ou seja, do capítulo 7 até o 12. A terceira parte, que começa no capítulo 12 e termina no 25, descreve os atos desse patriarca até a ocasião da sua morte. Na quarta são relatados os feitos de Isaac, Jacó e José, até a morte deste último grande patriarca, que é narrada no capítulo 51, o último de todo o Gênesis. Moisés escreveu este livro no deserto junto ao povo de Israel, por inspiração de Deus. Moisés também fez uso dos conhecimentos que obteve da tradição de seus pais. Não só a tradição judaica, mas também a cristã sempre sustentou a origem mosaica do Pentateuco. O próprio Jesus fala do livro de Moisés, da lei de Moisés, e atribui a Moisés os preceitos do Pentateuco. A Igreja admite, no entanto, a possibilidade de que Moisés tenha servido de fontes existentes e de que o texto tenha experimentado certas variações ao longo dos séculos. Moisés queria, por meio deste livro, começar a instruir e formar o povo de cujo governo o Senhor o encarregou, confiando-lhe as verdades supremas da religião. O texto narra os seguintes fatos: a criação do universo, a origem da raça humana, as alegrias de que gozam nossos primeiros pais, Adão e Eva, a corrupção geral dos homens, que por isso foram castigados no dilúvio, do qual apenas Noé e sua família foram salvos, a confusão geral das línguas e a divisão das terras entre os filhos de Noé, a separação de um dos descendentes de Sem, a fim de que fosse pai dos crentes e da estirpe do povo de Deus, e por fim a vida dos patriarcas até José. São estes os grandiosos assuntos de que trata este livro, no qual o cristão encontra não somente conhecimento acerca do verdadeiro Deus e de seus atributos, como também o esclarecimento necessário para reconhecer-se a si mesmo e instruir-se a respeito de sua corrupção e miséria. Tal conhecimento serve para erguer-se o espírito e direcionar o seu coração àquele libertador celeste, cuja graça basta para que possa ver-se livre do pecado e manter-se firme em meio às tentações da vida presente. Os mistérios deste divino Salvador estão de um admirável modo prefigurados nos principais acontecimentos relatados no Gênesis. Assim vemos prefigurado em Abel a morte violenta e injusta que haveria de sofrer pela inveja de seus irmãos. Sua vida oculta vemos na de Enoque, seu atributo de Salvador vemos em Noé, que em sua arca preserva a espécie humana. Sua vida de contínuas peregrinações vemos na de Abraão, seu sacerdócio vemos no de Melquisedeque, seu sacrifício vemos no de Isaac, seus trabalhos vemos nos de Jacó, seu sofrimento e gloriosa ressurreição vemos nas humilhações de José, assim como a glória que dela surgiu. Então daremos continuidade agora à leitura dos capítulos de Gênesis. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me, pelo Teu Espírito, as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat renuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E chamou a luz de dia, e as trevas noite. E fez-se tarde e manhã, primeiro dia. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separem-se uma das águas das outras. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento o céu, e fez-se tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido, e assim se fez. E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom, e disse: produz a terra erva verde, e que dê semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, para se reproduzir sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu erva verde, e que dá semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo cada fruto a semente segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e fez-se tarde e manhã, terceiro dia. E disse também Deus: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, e separem o dia da noite, e sirvam como sinais, e para distinguir os tempos, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu, e iluminem a terra. E assim se fez. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior que presidisse ao dia, e o luzeiro menor que presidisse à noite. E fez também as estrelas, e colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, e presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e fez-se tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: produzam as águas répteis viventes e aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E fez-se tarde e manhã, quinto dia. Disse também Deus: produz a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos e todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar e às aves do céu e aos animais selvagens e a toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, e criou-os macho e fêmea. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que eu vos dei todas as ervas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se move sobre a terra, e em que há alma vivente, para que tenham do que comer. E assim se fez. E Deus viu todas as coisas que tinha feito, e eis que eram muito boas, e fez-se tarde e manhã, sexto dia. Assim foram acabados o céu e a terra e todos os seus ornamentos.
E Deus acabou no sétimo dia a obra que tinha feito e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele cessara de toda a obra que tinha criado e feito. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor fez o céu e a terra, e toda a planta do campo antes que nascesse na terra, e toda a erva da campina antes que germinasse, porque o Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas da terra saía uma fonte que regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado desde o princípio um paraíso de delícias, no qual pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a caça de árvores formosas à vista, de frutos doces para comer, e a árvore da vida no meio do paraíso e a árvore da ciência do bem e do mal. Deste lugar de delícias saiu um rio para regar o paraíso, o qual dali se divide em 4 braços. O nome do primeiro é Fisson. Este é aquele que circunda todo o país de Ébila, onde se encontra o ouro. E o ouro deste país é excelente. Ali também se acha o bidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Geom. Este é aquele que circunda toda a terra da Etiópia. O nome, porém, do terceiro rio é Tigre, que corre em direção dos assírios, e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou-o no paraíso de delícias, para que cultivasse e guardasse. E deu-lhe um preceito, dizendo: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que comeres dele, indubitavelmente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um adjuntório semelhante a ele. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, levou adiante de Adão para este ver como os havia de chamar, e todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não se achava para Adão um adjuntório semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e enquanto ele estava dormindo, tirou uma das suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher e levou a Adão. E Adão disse: eis que agora o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, Isha, porque do homem Ish foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ora, ambos, isto é, Adão e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Salmo 19. Para o fim, Salmo de Davi. O Senhor te ouça no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e de Sião te proteja. Tenha presentes todos os teus sacrifícios e o teu holocausto lhe seja agradável. Ele te dê segundo o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Alegrar-nos-emos na tua salvação e em nome do nosso Deus seremos exaltados. Ouça, o Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salvou o seu ungido. Ele o ouvira do céu, sua santa morada, em sua poderosa direita está a salvação. Alguns confiam em suas carroças e outros confiam em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles ficaram como que atados e caíram, mas nós nos erguemos e sustemos. Senhor, salva o Rei, e ouve-nos no dia em que te invocarmos. Estas foram as leituras de hoje. Fiquem agora com as imagens dos comentários patrísticos. Tenham todos um excelente e abençoado dia. No mais, fiquem com Deus. Em nome de Patris, de Filho e de Espírito Santo. Amém.